Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema imunológico, também chamado de sistema imune ou sistema imunitário. O sistema imunológico ele é um pouco diferente dos sistemas que nós temos visto até agora na nossa disciplina, que geralmente estão muito baseados numa estrutura anatômica com uma série de órgãos que vão desempenhar cada um uma função, né? Vamos lembrar do sistema digestório, que é aquele tubo, né, onde existe uma série de órgãos conectados uns nos outros e glândulas anexas fazendo diversas funções. O sistema respiratório, onde nós temos vários órgãos, né, como da cavidade nasal, onde nós temos traqueia, laringe, faringe, onde nós temos os pulmões, os brônquios, o sistema urinário, onde nós vamos ter os rins, onde lá dentro estão os glomérulos, a uretra, a bexiga. Então todos esses sistemas estão muito conectados à função de órgãos que formam esse sistema e que cada um vai ter uma participação específica. Mesmo o sistema endócrino, que não tem órgãos propriamente ditos e que tem muita dessa função baseada na questão dos hormônios, nós vamos ter as glândulas, né? Que vão ser os locais de onde vão partir todos os hormônios, uma série de glândulas que compõem o sistema endócrino. Já no sistema imunológico, a questão dos órgãos não é tão importante. Nós temos órgãos, sim, que são principalmente os linfonodos, que são os órgãos onde vão ter origem, né, as células que fazem parte do sistema imunológico, que são os chamados glóbulos brancos do sangue, né, que são as células do sistema de defesa do nosso corpo, que são as células que circulam dentro do sistema circulatório, tá? Só que o sistema imunológico ele é basicamente ele é baseado na função e interação entre função celular, dessas células do sistema de defesa, e dos anticorpos, que são proteínas sintetizadas por essas células de defesa. Então, basicamente, nós vamos ter o funcionamento e a estrutura desse sistema sendo baseado em uma interação entre uma série de células e os produtos que essas células sintetizam, que são os anticorpos. Tá? O sistema imunológico pode ser caracterizado como um conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas que vai ser responsável pela defesa do nosso organismo contra a invasão de organismos e substâncias nocivas, reconhecidas como estranhas ao nosso corpo. O funcionamento desse sistema vai ser baseado em resposta coordenada e conjunta das células e moléculas frente a esses invasores, e isso é o que nós vamos caracterizar como a chamada resposta imune ou resposta imunológica. Nós temos dois tipos de imunidade didaticamente separadas e que são realmente muito diferentes uma da outra em função e origem dentro do sistema imunológico. A imunidade inata ou natural e a imunidade adquirida ou adaptativa. Tá? A chamada imunidade inata é aquela que todo indivíduo apresenta desde o seu nascimento. Então, independente da experiência de vida, de onde vive, onde nasceu, se visitou outros lugares, se morou em vários lugares distintos e tal, não faz muita diferença. Todos os indivíduos vão nascer com os mesmos mecanismos de defesa da imunidade inata. Tá? Sendo assim, como é uma coisa bem geral, é esperado que a resposta também não seja específica, que seja uma resposta mais genérica, funcione para todo mundo em todos os lugares. Então acaba que o sistema da imunidade inata ele é pouco específico e por isso tem uma resposta até certo ponto limitada, tá? Porém rápida, mas limitada. Tá? Nessa imunidade inata, nós vamos ter o que nós chamamos de primeira e segunda linhas de defesa. Nós temos três linhas de defesa. As duas primeiras compõem a imunidade inata. A primeira linha de defesa é considerada como a linha das barreiras físicas e mecânicas. Elas vão ter como finalidade impedir ou pelo menos retardar a entrada dos agentes patogênicos no nosso organismo. É comum que nós imaginemos, quando tratamos de imunidade, né, e sistema imunitário, a gente imagine sempre as células e os anticorpos. Mas a primeira barreira que nós temos para a entrada de organismos patogênicos no nosso corpo é, na verdade, a barreira mecânica, formada principalmente pela pele. Vocês devem se lembrar, quando nós tratamos de tecido epitelial, que eu comentei com vocês que a principal característica do tecido epitelial era ter células justapostas e que isso era muito importante para a característica desse tecido e a função dele, que é estar em contato com o meio externo. Então ele é a primeira barreira de contato do nosso corpo que delimita o que é o nosso corpo em relação ao que é o meio. Então por isso é fundamental que as células desse tecido sejam células justapostas,
uma do lado da outra, bem coladinha, para evitar com que haja o quê? Justamente a entrada de patógenos facilmente pelo nosso corpo, tá? Então, pele e mucosa são dois elementos muito importantes do nosso sistema de defesa, tá? Os pelos também. Os pelos, por quê? Os pelos servem como filtros. Nós já vimos que, por exemplo, no nariz, no ouvido, né, o ar vai circulando, principalmente na questão do nariz, pela respiração, e nós temos pelos lá dentro que servem como filtros, onde essas sujeiras que ficam, né, incluindo micro-organismos que estão suspensas no ar e que nós respiramos, elas podem muitas vezes ficar presas nesses pelos e depois podem ser eliminadas a partir da produção de muco, né? E as mucosas, a mesma coisa. A mucosa é esse tecido epitelial que reveste as cavidades do nosso corpo. Então, a cavidade nasal tem mucosa, a cavidade oral tem mucosa, a cavidade anal tem mucosa. Então, isso tudo é revestido por esse tipo de tecido epitelial que vai ter como uma característica muito importante a produção de muco. E o muco vai ter uma importância muito grande no sistema de defesa. Se nós imaginarmos, por exemplo, nosso sistema respiratório, a produção de muco aqui nas cavidades superiores, né, as cavidades aéreas superiores, vai produzir essa questão do muco, que vai fazer com que esses organismos que estão suspensos no ar, sujeira, pó, pólen, todas essas coisas que estão suspensas no ar e que nós respiramos durante o movimento de inspiração, elas podem ficar presas nesse muco. E esse muco pode, né, solidificar e ser expelido quando, por exemplo, nós assoamos o nariz. Ou então, como há uma conexão do sistema respiratório com o sistema digestório aqui nas vias aéreas superiores, esse muco pode ser desviado para o sistema digestório e nós ingerirmos esse muco. E aí, caindo esse muco pelo nosso sistema digestório e indo para lá no estômago, onde nós vamos ter um pH muito ácido, nós conseguimos fazer o que, por exemplo? Destruir esses micro-organismos e eliminá-los do nosso corpo. Tá? E aí nós temos outras características, como por exemplo, fenômenos do próprio sistema imunológico que são como uma barreira à entrada dos micro-organismos, como é o caso de quando nós tossimos e eliminamos micro-organismos ou eliminamos substâncias que incomodam no nosso sistema respiratório, ou quando nós espirramos, a mesma coisa também acontece. A segunda linha de defesa vai estar baseada em barreiras fisiológicas, não mais mecânicas, mas fisiológicas, e vão ter como característica a possibilidade de inibir ou eliminar o crescimento dos micro-organismos patogênicos do nosso corpo. E aí nós vamos ter, participando dessa segunda linha, por exemplo, a questão da temperatura corporal. Né? Comum quando nós temos uma infecção por algum micro-organismo que ocorra o aumento da temperatura corporal pela produção de substâncias, né, que vão atuar lá no nosso hipotálamo e vão fazer com que a gente aumente a temperatura do nosso corpo a fim de evitar a proliferação de micro-organismos no nosso que estão nos infectando. É um sistema de defesa, mas é um sistema de defesa também perigoso, porque o aumento da temperatura, ao passo que pode impedir a proliferação dos micro-organismos, também pode provocar danos no nosso próprio corpo. Tá? pH, quando nós consideramos, por exemplo, o ácido clorídrico no nosso estômago, que tem um pH muito baixo, portanto é muito ácido, entre 1 e 2, e isso faz com que os micro-organismos que nós absorvemos e que vêm junto com o alimento, ou então que nós engolimos junto com o muco que veio do sistema respiratório, caiam no nosso estômago e sejam destruídos por esse pH muito ácido do nosso estômago. E lá no estômago também vamos ter enzimas que também podem participar desse processo de destruição desses micro-organismos a partir da quebra das proteínas que fazem parte da conformação das estruturas celulares desses micro-organismos. Também na segunda linha de defesa nós vamos ter barreiras celulares. As barreiras celulares, do caso da segunda linha de defesa, elas incluem aquelas células que são capazes de fagocitar micro-organismos, fagocitar substâncias estranhas ao corpo. Tá? Então eles vão fagocitar, destruir, digerir esses micro-organismos, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um esporo de um fungo, etc. E vão fazer essa destruição e eliminar esses micro-organismos, essas substâncias do nosso corpo. Entre essas células de defesa nós temos os linfócitos, os leucócitos e os macrófagos, que fazem parte dos chamados glóbulos brancos. Depois nós vamos ter o outro tipo de imunidade, que é a chamada imunidade adquirida ou imunidade adaptativa. É importante nós salientarmos a questão desse nome adaptativo, porque ele está diretamente ligado com uma característica fundamental desse sistema.
essa imunidade ela só vai ser ativada ocorrendo o contato com o agente infeccioso, ocorrendo o contato com o patógeno, ocorrendo o contato com a substância estranha. Tá? Então é necessário que haja o contato. Por isso que ele é adaptativo, porque vai depender da vida e da história de vida de cada indivíduo. Quais são os micro-organismos a qual essa pessoa foi exposta, né? Depende do tipo de lugar onde ela vive, o tipo de contato que ela tem, se ela viaja muito para outros lugares estranhos ou não, se ela viveu a vida inteira no mesmo local. Tudo isso vai estar junto contando a história dessa pessoa. Então, por isso que nós chamamos essa imunidade de adquirida ou adaptativa. Tá? O poder dessa imunidade ela vai ser aumentada a cada exposição ao patógeno. Então, nós podemos muitas vezes ser expostos a um determinado patógeno e desenvolvemos uma doença somente uma vez na vida. Nunca mais desenvolvemos. Por quê? A primeira vez que nós desenvolvemos essa doença, nós vamos ter uma resposta muito lenta do nosso corpo para combater essa doença. Então, ocorre a possibilidade desses micro-organismos, enquanto o organismo está lento, tentando combater isso, fazendo todo o sistema imunológico funcionar, produzir anticorpos e identificar os antígenos e tal, o micro-organismo está se multiplicando a ponto de gerar sintomas nos nossos corpos. Quando ocorre a exposição numa segunda vez, nosso sistema imunológico está já fortalecido porque já reconhece logo de cara esse micro-organismo e aí já combate ele antes que ele consiga se proliferar a ponto de gerar sintomas. Tá? No sistema de imunidade adquirida, nós temos dois tipos de imunidade, a chamada humoral e a celular, que estão totalmente interligados. Por quê? A celular é dada, obviamente, por células, né? Linfócitos B, linfócitos T, que são as células que vão produzir os anticorpos. E a imunidade humoral é justamente a baseada na função dos anticorpos. Então, esses dois sistemas estão intrinsecamente ligados. Como é que funciona essa questão, então, dessa imunidade adquirida, humoral? Tá? É a terceira linha de defesa, que são os anticorpos. Tá? Primeira coisa que vai acontecer, quando, por exemplo, uma bactéria entra no nosso corpo, a primeira coisa que vai acontecer é essa bactéria vai ser eventualmente reconhecida pelas chamadas células apresentadoras de antígeno. Quem são essas células? Basicamente os macrófagos, que vão reconhecer aquela bactéria como uma coisa estranha ao nosso corpo e vão correr atrás dessa bactéria para fagocitar essa bactéria. Fagocitando essa bactéria, essa célula aqui vai destruir esta bactéria que está lá dentro agora. E aí é que está a questão do chamado antígeno. Tá? Quando nós falamos em antígeno, muitas vezes as pessoas associam o antígeno com a bactéria em si, com o corpo da bactéria toda, né? A célula bacteriana toda. Ou então com a estrutura viral inteira. Ou então com o esporo do fungo todo. E na verdade, tecnicamente, não é isso o que acontece. Geralmente, o que vai acontecer é o antígeno é uma pequena porção da célula bacteriana ou uma pequena porção da estrutura viral. Tá? Por exemplo, na questão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tá? O que é o antígeno mais importante que o corpo reconhece, né? O nosso corpo reconhece quando nós entramos em contato com esse organismo patogênico? São aquelas proteínas que ficam ao redor da estrutura viral, que são as chamadas espículas, que dão inclusive o formato de coroa para o vírus, e por isso que ele é do grupo dos vírus, dos coronavírus, né? Então, essa estrutura, essa proteína específica, a espícula, é que é o antígeno do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, e não o corpo todo, né? A estrutura toda do vírus. Então, em geral, o antígeno é uma pequena porção do corpo da bactéria, corpo, né, da célula da bactéria, ou da célula do fungo, ou então da estrutura do vírus, tá? E não a estrutura como um todo. Tá? Então, por isso que esse organismo aqui, essa célula aqui, o macrófago, vai destruir a célula bacteriana e vai apresentar um pedacinho dela, na verdade, para o linfócito. Tá? Então, esse é o primeiro evento que acontece. O linfócito, ao ser apresentado ao antígeno, ele vai fazer o quê? Apresentar o antígeno para os linfócitos T, né, ao serem apresentados, vão apresentar o antígeno para os linfócitos B. E os linfócitos B que vão ser os responsáveis pela produção dos anticorpos específicos para esse antígeno ao qual ele foi apresentado. Mais detalhadamente, nós temos aqui exatamente a mesma coisa em maiores detalhes. Tá?
Aqui nós temos uma bactéria, por exemplo, tá? Que está sendo perseguida por um macrófago e o macrófago está fagocitando esta bactéria agora neste momento. Percebam que esses espinhozinhos aqui, ó, ao redor da estrutura bacteriana são muito importantes porque ao destruir essa bactéria, o macrófago vai apresentar como antígeno para essa bactéria essas estruturinhas aqui, ó, esses espinhozinhos que ficam do lado de fora da estrutura bacteriana. Então, isso aqui é o antígeno. Não é a bactéria inteira, porque a bactéria foi destruída, né? A bactéria foi fagocitada e foi digerida pelo macrófago. Então, o macrófago vai pegar esse pequeno pedacinho, que são essas espículazinhas que ficam aqui ao redor dessa estrutura da bactéria, e vão apresentar isso aqui, ó, esse triângulozinho, para o chamado linfócito T. O linfócito T, ao ser apresentado para o antígeno, ele é ativado. Então, ele vira um linfócito T ativado, que vai apresentar o antígeno para o linfócito B. E aí o linfócito B vai sintetizar anticorpos, né, que estão representados aqui como essas estruturinhas aqui, parecem umas anteninhas, vão sintetizar anticorpos específicos para reconhecerem os antígenos dessas bactérias se elas aparecerem novamente pelo corpo do indivíduo. E aí nós vamos ter o quê? Primeira coisa, ao ser apresentado o linfócito B, né, para o antígeno, ele vai ser ativado e vai formar o chamado plasmócito. O plasmócito é então o linfócito B ativo, produzindo anticorpos. Esses anticorpos são, né, soltos na corrente sanguínea e vão circular por aí em busca de possíveis bactérias específicas desse anticorpo aqui. Encontrando essas bactérias, o que vai acontecer? O anticorpo se liga ao patógeno, né, que tem essa estrutura aqui na sua superfície celular, e como se tagasse ele, como se colocasse um adesivo nele, como se colocasse uma marca nele, que vai mostrar para os macrófagos que, oi, aqui tem um organismo estranho, aqui tem uma coisa que não serve, aqui tem algo que não presta, vem aqui e fagocita essa estrutura. Tá? Então é para isso que esses anticorpos vão servir, para sinalizar para as células que fazem fagocitose que aqui tem um organismo que precisa ser fagocitado. Então é como se eles tirassem essas células dos seus esconderijos, marcassem elas e dissessem com um enorme letreiro e dissessem fagocite aqui. Tá? Parte dessas células, linfócitos B, tá, que já vão ter reconhecido o antígeno e vão produzir os anticorpos, vão funcionar como as células de memória. Então elas vão ficar no nosso corpo e vão servir como memória imunológica, guardando os anticorpos que vão ser necessários para estar no nosso corpo e reconhecer caso esta bactéria aqui volte a nos importunar. E aí vai acontecer o quê? Nós já temos os anticorpos que reconhecem ela logo de cara. Então ela não vai conseguir circular por muito tempo anônima dentro do nosso corpo, porque rapidamente algum anticorpo vai reconhecer ela e impedir com que ela se multiplique dentro do nosso corpo a ponto de gerar sintomas para uma doença. E aí o que são esses anticorpos, afinal de contas, né? Os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas, tá? E eles são, na verdade, proteínas, né? A gente utiliza esses dois nomes, anticorpos e imunoglobulinas, como expressões equivalentes. Por quê? O anticorpo, esse nome é utilizado porque ele se refere mais à função dessas proteínas, que é combater um corpo estranho que está dentro do nosso organismo. Enquanto o termo imunoglobulina está mais associado à estrutura química dessa substância, tá? Dessa molécula, que é uma proteína. Então ela pertence à classe das globulinas, né, de proteínas específicas, então ele recebe este nome de imunoglobulina. Nós temos vários tipos de imunoglobulinas, que recebe a sigla de IG para imunoglobulina, e nós vamos ter a IgA, D, E, G e M. A A, D e E não são tão importantes assim nesse primeiro momento, tá? A A ela está ligada muito à primeira infância, à questão da oralidade. Ela é muito sintetizada pela mucosa oral. Porque na primeira infância, quando a criança vai reconhecer o mundo e começa a engatinhar, ela tem o costume de colocar tudo na boca. Então, muitos patógenos entram, né, pela boca da criança porque ela sempre está levando a mão à boca, objetos à boca. Então, é importante que seja produzido, né, sejam produzidos esses anticorpos
né, nessas mucosas orais dessa criança para que ela possa combater essas infecções, né, esses micro-organismos, logo que eles chegam à mucosa oral da criança. Então ele já vai ser reconhecido ali. O IgD ele é um ativador de linfócito B. Então o que ele vai fazer? Ele ativa o linfócito B, fazendo com que o linfócito B produza imunoglobulina G para aquele determinado antígeno. E o IgE ele já é mais associado com alergias e também ao combate quando ocorre a infecção por patógenos de grande porte, como é o caso, por exemplo, de vermes. E aí os dois mais importantes vão ser o IgG e o IgM. Tá? O IgG é a maior parte dos anticorpos do nosso organismo, né, que circulam no nosso organismo, são da classe dos IgG. Tá? Qual que é a grande função deles? Os IgG vão fazer justamente aquela coisa de adesivar os antígenos, né? Eles vão sinalizar os antígenos para facilitar a fagocitose pelas células fagocitárias. Tá? Então eles vão marcar os antígenos, mostrando assim, ó, olha, isto aqui precisa ser fagocitado. Tá? Então eles marcam essas células, fazendo, ou essas substâncias, fazendo com que elas sejam fagocitadas mais rapidamente. Tá bom? Só que o IgG não é o primeiro tipo de anticorpo a aparecer. Geralmente, quando vai ocorrer uma infecção, o IgG vai aparecer mais lá para o final dessa infecção, na fase final, quando os sintomas começam a desaparecer, é que a gente vai conseguir observar IgG circulando na corrente sanguínea para aquela determinada infecção. Então, eles não são os primeiros anticorpos produzidos para combater uma infecção. Eles vão ser produzidos lá para o final da infecção, quando os sintomas começam a ceder. Tá? E isso significa que se nós temos a presença de IgG no nosso corpo para uma determinada doença, significa que nós estamos teoricamente imunizados contra aquela doença. Então, por isso que quando se faz esses testes para a Covid-19, que nós temos visto atualmente, se faz a busca pelo IgG e pelo IgM. E aí vai depender se vocês vão fazer o teste em busca de IgG ou de IgM, ou se aparecer o IgG ou IgM, vai dar mais ou menos uma indicação de há quanto tempo vocês tiveram essa infecção. Segura aí que nós já vamos comentar a respeito disso, tá? O IgG também é o chamado a imunoglobulina que passa da mãe para o filho. Então a criança nasce, toda a imunidade que a criança nasce, ela está marcada na forma dos IgGs que a mãe adquiriu. Tá? Todos os outros anticorpos não passam pela placenta, apenas o IgG passa. Tá? E o IgM vai ser aquele tipo de anticorpo que vai ser do primeiro a ser sintetizado, vai ser a primeira classe de anticorpos que vai aparecer. Então eles é que vão fazer aquela combate à doença logo que ocorre essa infecção. Então eles vão ser aqueles que vão marcar a doença quando a doença está ocorrendo. Então o IgM ele é um marcador da presença do patógeno no corpo, tá? Porque quando existe grande quantidade de IgM, nós vamos ter o patógeno presente, porque ele é o primeiro anticorpo a ser sintetizado. Tá? Então o que vai acontecer? Quando nós temos, por exemplo, esses exames de Covid, quando nós temos a pessoa vai fazer o exame de sangue e aparece uma grande quantidade de IgM, isso vai significar que essa pessoa provavelmente ainda está com infecção pelo novo coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2. Então essa pessoa ainda tem vírus dentro do corpo dela, se ela apresenta IgM e não apresenta IgG, por exemplo. Agora, se ela fizer o exame sorológico e aparecer IgG e não aparecer IgM, isso vai dar a informação de que essa pessoa foi exposta ao vírus há um tempo atrás, desenvolveu anticorpos para esse vírus, mas ela não está mais infectada, porque o IgG ele é o anticorpo tardio, que vai aparecer lá para o final da infecção, até depois de já vencida a infecção. Tá? Agora, se a pessoa tem grandes concentrações de IgM, vai para casa porque ela ainda vai estar transmitindo o coronavírus. E aí, essa questão da exposição e da síntese dos anticorpos vai ser fundamental para a gente entender, por exemplo, a resposta primária e a resposta secundária ao antígeno. Tá? Por que acontece essa resposta e por que muitas vezes a gente diz que a pessoa está imune a uma determinada doença? Por quê? A primeira vez que o nosso corpo é exposto a um determinado antígeno, por exemplo, a bactéria A, que causa a doença A, nós vamos ter
uma resposta lenta do nosso corpo, tá? Em relação a essa infecção dessa bactéria, e pequena. Então, uma resposta lenta e uma resposta pequena. Aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico? Ó? Concentração de anticorpos, ó. E aqui, tempo, em semanas. Então, veja como a produção de anticorpos é lenta e a produção de anticorpos é demorada. Por quê? Esse organismo nunca foi exposto a esse patógeno. Então, ele precisa reconhecer esse invasor como um patógeno, como uma substância estranha, como um antígeno. E aí precisam ser sintetizados anticorpos específicos para esse antígeno, multiplicados esses anticorpos para esse antígeno, e aí é que nós vamos ter uma resposta. Até tudo isso acontecer, geralmente a pessoa vai desenvolver os sintomas, porque vai dar tempo para que os micro-organismos se multipliquem dentro do corpo da pessoa a ponto de causarem sintomas, né? Então, a ponto de fazer com que um órgão funcione mal, a ponto de fazer com que ocorra uma febre, a ponto de fazer com que a pessoa tenha uma tosse, por exemplo, uma diarreia, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, dá tempo suficiente para que esses organismos se multipliquem a ponto de ter sintomas. E aí pode ter sintomas mais graves ou mais leves, vai depender da pessoa, tá? Aqui, quando essa pessoa aqui nesse caso desse gráfico foi exposta então primariamente ao antígeno A, resposta lenta e fraca, vai desenvolver os sintomas, tá? Numa segunda exposição ao mesmo organismo, já existem anticorpos para esse organismo no corpo dessa pessoa, tá? Então os anticorpos já foram sintetizados. Então quando esse organismo, micro-organismo, esse patógeno entra no corpo da pessoa, rapidamente já existem substâncias que reconhecem lá na memória imunológica, já existem substâncias prontas, anticorpos prontos, que já reconhecem essa estrutura como um antígeno. Então, já mal entrou no corpo, já tem um gritando lá adiante, olha lá, antígeno lá, segura, pega, fagocita, destrói. Então, a resposta imunológica vai ser como? Ó, muito rápida e muito intensa. Sendo muito rápida e muito intensa, vai destruir esses patógenos que estão entrando no corpo antes que eles tenham a capacidade de se multiplicar e promover a geração da doença em si, o surgimento dos sintomas. Tá? Então aí, por isso que se diz, a pessoa não pega, por exemplo, catapora 2 vezes. Pega o vírus da catapora várias vezes ao longo da vida, mas só desenvolve a doença uma única vez, porque formam-se anticorpos, memória imunológica, e a próxima vez que nós entramos em contato com o vírus da catapora, a pessoa responde rapidamente no seu sistema imunológico e não desenvolve a doença. E isso aqui nós podemos observar a mesma coisa, quando a pessoa aqui, junto com a infecção pelo vírus, né, pelo primeiro vírus ou a primeira bactéria, pelo primeiro antígeno aqui, ocorre uma segunda vez, a resposta vai lá em cima. Já pelo antígeno B, como a resposta primária nunca foi exposto a esse antígeno, e nós damos uma injeção com o antígeno contendo o antígeno A e o antígeno B, a resposta para o antígeno A é lá em cima, porque já é uma resposta secundária, e a resposta para o antígeno B é baixa, exatamente igual ao que foi a primeira resposta para o antígeno A, ok? E por fim, nós temos 2 tipos de imunização também possíveis de ocorrerem na nossa espécie, tá? Nós temos a imunização ativa e a imunização passiva, tá? A imunização ativa ela pode ocorrer de formas distintas, natural e artificial, assim como a imunização passiva. O que caracteriza a imunização ativa? O organismo vai ser estimulado a produzir os próprios anticorpos, ou seja, ele vai ter que ter contato direto com o antígeno. A forma como isso acontece naturalmente, através de sermos infectados por um micro-organismo naturalmente, né? A pessoa, por exemplo, vai hoje, né, falando de pandemia, a pessoa vai ao mercado, vai a uma festa clandestina, vai, né, alguma coisa nesse sentido, e entra em contato com o vírus que está no ar, se infecta, e aí ele desenvolve a doença, e aí ele desenvolve os anticorpos para esse novo vírus que está circulando por aí, depois de apresentar o desenvolvimento da doença, tá? Então ele vai ter essa infecção acontecendo. Isso pode ser de forma artificial a partir das vacinas. As vacinas são formadas geralmente por pequenas partículas do organismo que a gente quer combater, por exemplo, no coronavírus,
pequenas partículas do coronavírus ou o próprio corpo do coronavírus atenuado ou então inativado. Então ele não vai causar doença na gente, não vai ter capacidade de se multiplicar, mas o nosso corpo vai entrar em contato com ele e vai reconhecer ele como algo estranho e vai formar anticorpos para ele. Então nós produzimos os anticorpos por entrar em contato com os antígenos. Já na imunização passiva, o nosso organismo já recebe os anticorpos prontos, sintetizados por um outro organismo. Isso pode acontecer numa via natural, a partir da amamentação, em que a criança vai receber IgG da mãe, tá? A partir da amamentação, tá? E também da passagem, por exemplo, pela placenta, e artificialmente, onde as pessoas podem receber o chamado soro terapêutico, que é o caso, por exemplo, do soro com uma picada de cobra, né? Onde o soro vai neutralizar o veneno da cobra, porque é um anticorpo para aquele veneno. Ou no caso de terapias que estão se fazendo para combater a Covid-19, onde se injeta o vírus em cavalos, por exemplo, que produzem os anticorpos para o paciente, para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, e pessoas que estão em estado grave têm o soro, que é retirado do sangue do cavalo, introduzido nos seus corpos para receber esses anticorpos que estão lá dentro desse soro e combaterem o coronavírus de forma ativa, sem depender do próprio sistema imunológico.